Pelo sinal da Santa Cruz, livre-me Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 16 de junho de 2022, hoje, solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corpus Christi, quinta-feira, a graça de Deus, graças e louvores se deem a todo e qualquer momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E hoje eu estou aqui com a Sagrada Face de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que ela seja adorada, que ela seja glorificada eternamente. Vamos rezar, meus amados irmãos. Vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, nossas mentes, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nosso respirar, nosso coração. Tudo venha de Deus e volte para Deus. Amém. Tudo começa e termina em Jesus sempre, minha gente. Vamos lá. Primeira leitura, livro do Gênesis, capítulo 14, versículos de 18 a 20. Vamos lá. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho como sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, Melquisedeque aqui, né, a gente sempre fala, né, segunda ordem no rei, Melquisedeque, olha só, Melquisedeque abençoa, né, Abraão. E quando, assim, um patriarca, ele é abençoado, ele abençoa toda a geração, a gente recebe essa bênção, né, de Deus. Quando a gente é abençoado, minha gente, a gente é abençoado sempre, a pessoa nos abençoa em nome de Deus. Né, uma bênção em nome do Senhor. Então, quando a gente recebe a bênção da nossa mãe, a mãe abençoa em nome de Deus. Então, eu te abençoo. Deus te abençoe. Sempre é. Então, essa herança patriarcal, né, da nossa herança de Abraão, Isaac, Jacó, e aí vem, né, toda essa herança, depois os 12, e assim vai sucessivamente, né, depois os profetas, né, os maiores, os menores, aí os reis, e assim vai, até chegar nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente recebe uma herança da graça de Deus. Então aqui, quando a gente recebe essa bênção, vem de lá desde Abraão, né? Bênção de Abraão. E você tem que dizer: sim, Senhor, eu recebo. E aqui ele fala da fidelidade do dízimo, da graça de Deus. E é verdade, né? A gente tem, assim, muitos testemunhos quando você é fiel ao seu dízimo na casa do Senhor. E a gente tem que ajudar, viu, gente? A igreja, ela vive de doações, né? O padre, as congregações, elas vivem de ajudas nossas. A gente tem que ser fiel lá na ajuda deles. Eles estão lá só para nos servir, para servir as nossas famílias. A porcentagem, ela não pode ser 5, 10, 15, 20, 50% do que você puder ajudar. Enfim, a porcentagem não enfim, é o que o coração diz, o que você deve estar ajudando. Ser fiel, o que é mais importante é ser fiel, tanto em todos os momentos da sua vida, porque é o próprio Deus que vai ser fiel com você. Tem que ajudar sempre, sim. É o que você se compromete a ajudar das obras de Deus. E você, quando você ajuda uma obra social, por exemplo, comunidade Shalom, comunidade Maíra, né, tem várias comunidades que nós temos aqui no Brasil, no mundo, Canção Nova, enfim, né, tem o Instituto Hesed. Quando você ajuda, você tem o mesmo papel de evangelizador, como se você estivesse lá pregando, entendeu? Porque você está ajudando, né, seu suor, seu trabalho, seu valor é como se fosse você estivesse pregando lá também, o mesmo papel de evangelizador. Responsório. Vamos lá. Salmo 109. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Olha aí, que já prediz nosso Senhor Jesus Cristo, né? A palavra do Senhor, ó meu Senhor, assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião ao cetro de poder. Eis que ele diz: domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nascestes, na glória e esplendor da santidade. Com orvalho antes da aurora eu te gerei.
Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Segunda leitura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 26. Oh, Jesus. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também um cálice e disse: Este cálice é da nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estarei proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui é a memória de Cristo, né? Então é lindíssima a memória do Corpus Christi. A memória do Corpus Christi, ela vem de um padre, Padre Pedro. Ele era já padre há um tempo e ele, na hora da consagração, ele não acreditava verdadeiramente que a rocha era o corpo de Jesus e que o vinho era o sangue de Jesus. Então ele resolveu fazer uma peregrinação. Era muito comum naquelas cidades da Itália ali, por perto, fazer peregrinação ao Papa, ao Vaticano, né? Não é que seja tão pertinho, mas dá para ir caminhando. E ele para numa das Bolsena, numa daquelas cidades próximas ali, e não tinha padre, e eles chamam ele para celebrar uma missa. Quando ele vai celebrar a missa, né, acontece a transubstanciação, né, visualmente falando, e a hóstia começa a sangrar muito sangue. E ele vai, né, lá o Papa, e muita gente que vê, né, são muitas pessoas, e o Papa vai lá e verifica a realidade. E o Papa, acho que era o Papa Urbano, se eu não me engano, ele já tinha, né, uma missa, que é a de quinta-feira santa, que é da Eucaristia, mas ele, como é assim, uma missa da quinta-feira santa é uma missa triste, porque é sexta-feira santa, né, a missa da paixão, ele resolve comemorar de Corpus Christi, né, depois da Páscoa, né, depois de Pentecostes. Então fica esse dia, né, celebrado de Corpus Christi, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, por esse milagre de Bolsena, desse padre. E é incrível, ainda existe as relíquias lá. Que Deus abençoe, né? E que Jesus aumente cada vez a nossa fé, porque a Eucaristia, ela é o centro da nossa igreja, porque Jesus, ele é o centro da nossa igreja. E a Eucaristia foi realmente o que Jesus deixou no meio de nós, né? O que ele ficou vivo no meio de nós, né? E o Santo Evangelho é São Lucas, capítulo 9, versículos de 11b a 17. Naquele tempo, Jesus acolheu as multidões e falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão, para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Dá-lhes vós mesmo de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens, mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu e deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e ainda foram recolhidos 12 cestos dos pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o milagre foi feito, né? A multiplicação dos pães aqui. Então, gente, aqui é graça de Deus, né? Deus multiplica os pães diariamente na nossa casa, na nossa vida. Mas aqui o que é mais importante aqui, né? Ação de graças de Deus, o agradecimento. Precisamos agradecer até o copo de água que a gente bebe, porque tudo é graça de Deus, minha gente. Tudo é graça de Deus. Não é por merecimento nosso, não. É graça de Deus. Não é graça de Deus. Tudo é graça.
tudo é graça, nada é merecimento, tudo é graça de Deus, Deus nos dá. Em qualquer momento a gente pode não ter mais, então a gente precisa agradecer, render graças, entender que nada é mérito próprio nosso, e sim, tudo vem de Deus e volta para Deus. Amém? Estaremos sempre reunidos nesse Corpus Christi, festa louvável, admirável, agraciável do corpo e do sangue de Cristo. Que Ele, Todo-Poderoso, nos abençoe, abençoe nossas famílias e as famílias do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presta atenção, meu irmão, presta atenção, meu irmão. Jesus Eucarístico é tudo em nossas vidas. Amém. Ó, um beijo da Santíssima Eucaristia para você, lá dentro do seu coração. Ele diz assim, ó, vem me adorar. Vem me adorar, porque eu sou tudo para você e você é tudo para mim. Beijo da Cris, fica com Deus. Até amanhã, sexta-feira.